Quem foi ou é vítima de violência sexual vive o drama de ter que conviver com a dúvida de denunciar ou não o agressor, principalmente quando o acusado tem influência na sociedade. E esse é um dos motivos de toda a movimentação que está sendo organizada pelo SOS Mulher de São Mateus. Com a conclusão do inquérito policial e o indiciamento do médico, divulgado na última sexta-feira em entrevista coletiva pela Polícia Civil na capital, esse grupo de mulheres tem se organizado para dar suporte emocional e jurídico às vítimas. Mesmo com poucos recursos, elas se tornaram um ponto de apoio para quem é vítima de violência e busca apoio das autoridades para que os casos não caiam no esquecimento e os agressores sejam mantidos presos. A ONG SOS Mulheres de São Mateus se reuniu na manhã desta segunda-feira com o objetivo de discutir uma manifestação de apoio às mulheres vítimas de violência sexual e todo tipo de preconceito e violência de gênero. Nós queremos provocar comoção social, para que realmente o Estado olhe com carinho, olhe de forma adequada para essa situação de violência de gênero, que nós sabemos que acontece não somente aqui no município de São Mateus, mas em outros municípios do estado do Espírito Santo. Nós queremos provocar um clamor público, dizer que sim, a soltura de eventuais suspeitos causa perigo à ordem pública. É isso que nós buscamos hoje aqui, nessa reunião. Muitas vítimas ficam com medo e vergonha de denunciar. Mas para a advogada das 3 mulheres que denunciaram o médico ginecologista em São Mateus, esses casos não podem ficar escondidos. Realmente é uma situação que causa vergonha, constrangimento, dor. Às vezes relatar algo que aconteceu 2, 3 anos dói falar. O que a gente chama de revitimização, repetir a história, 1, 2, não se sabe quantas vezes vai ter que repetir. Mas nós temos uma delegacia da mulher no município de São Mateus. O nome de todas as vítimas estão sendo preservados, e elas podem comparecer à delegacia da Polícia Civil de São Mateus para relatar o caso, ou até mesmo procurar uma ONG, um advogado, alguém de confiança para conversar e levar o caso adiante, porque quanto mais pessoas denunciarem, quanto mais mulheres se encorajarem, levantarem e irem a uma delegacia procurar alguma ajuda, aí sim nós vamos ter o retorno esperado. Para a fundadora da ONG, é fundamental a participação da sociedade, porque esses casos a cada dia são mais frequentes. Para a gente hoje não seria nenhuma novidade, porque a gente presencia várias outras situações de violência que a gente fica assim comovido, E a gente já vinha estudando, agora 15 anos de Lei de Maria da Penha, a gente já está com o dia D, só falta confirmar agora o nosso convite para a gente dar um grito, que o SOS Mulher hoje grita em chega de violência de gênero, porque a doutora Penélope trouxe um caso, mas a gente vive milhões de casos. E a gente precisa se unir, a gente precisa estar ali junto para que a gente consiga amenizar a dor um pouco de cada uma que já passa por uma série de situações. Porque não precisa... Hoje a violência, ela é o quê? É o assédio, é o marido dentro de casa, o padrasto com as crianças, é vítimas de todos os lados, até os meninos sofrem violência. Nós não atingimos, estamos muito longe de atingir um objetivo, que é acabar com a violência de gênero, Porque nós não temos acesso à informação. Nós hoje, da ONG, a nossa maior dificuldade é ter acesso a dados, porque hoje para nós a ONG ela vive de doações e de recursos do Estado, do município, da União. E hoje nós precisamos criar projetos em prol dessas mulheres. Nós temos muita dificuldade em ter acesso a dados, porque alguns municípios são omissos em relação a isso, não se manifestam em relação a isso, porque não tem público. As mulheres também não se manifestam. E eu também não me manifestaria no caso delas, porque elas não têm um atendimento humanizado. Segundo a assistente social da ONG, o perfil dessas mulheres é de muita carência e medo. A pessoa que sofre violência, ela chega querendo um abraço, querendo um ombro, querendo dar um grito, E é aquele grito que não pode falar porque medo de medo de o que o esposo vai achar. Então elas chegam fragilizadas. É desse jeito que a gente consegue fazer essa busca das pessoas que sofrem essa violência. Para essa advogada, é preciso a ajuda de todos.
Essa conversa não é só, né, não é só importante para as mulheres, mas também para incluir os homens nessa luta, né, porque a gente sozinha às vezes não tem força, né, às vezes a gente como vítima de uma situação a gente não tem força, então a gente precisa das pessoas que estão em torno da nossa volta, né. Então assim, às vezes a gente, com a informação que a gente tem, às vezes a gente não consegue identificar, mas alguém que está de fora, né, consiga visualizar essa situação que a gente vive, às vezes, muitas das vezes, e consiga ajudar a gente, a tirar a gente dessa situação, né?